Nós estamos preparando uma faixa aí, assim que ela estiver legal, nós vamos fazer como é que eu vou dizer? Protesto? Uma passeata? Não chega a ser uma passeata. Nós vamos fazer um movimento, vamos marcar uma presença ali na área do fórum, em frente ao fórum e tal, e vamos tornar um pouco mais público os passos de um sistema profanado e corrompido. Muita gente diz que eu não me atenho em simplesmente pregar o Evangelho, que eu falo mal da maçonaria, que eu falo mal das outras igrejas. Irmão, eu falo mal de tudo aquilo que tiver mal para ser falado. E essa é uma coragem e uma missão rara, porque normalmente as pessoas preferem falar que Jesus é amor, arranca o dízimo e a oferta das pessoas, alguns mais emocionados doam seus carros, doam suas casas, e uns mercenários vão enriquecendo atrás do púlpito sem sequer ter chamado para pregar, porque se tivessem não pregariam as besteiras que pregam, apostariam a vida no Evangelho e não apostam. Nós tivemos um caso aqui, parece São Gonçalo, um pastor que foi perseguido da mesma maneira que eu fui, abafou o caso da sua vida e, enfim, demonstrou que não tem nenhum chamado ministerial, que não é homem de Deus, ocultou os fatos, escondeu, não quis assunto, retirou vídeos da internet, disse que não tinha nada, não, que estava tudo bem. Não, isso não tem chamado ministerial. Chamado ministerial tem o meu. Eu tenho. Se alguém se meter comigo, pode vir preparado, porque tem guerra. Eu sei do meu chamado e nenhuma folha cai da árvore. Me ameaçar de morte é piada, né? É o mesmo que dizer assim, eu vou dar um olé no teu Deus. Me ameaçar de morte é o mesmo que dizer isso, não estou nem aí. Estou usando essas coisas de piada, muita piada mesmo. Essas coisas não significam nada para mim, né? Vou mandar os muçulmanos dinamitar a tua igreja. Manda, mas manda eles virem todos, a nação toda, para ver se eles conseguem pelo menos arranhar o portão. Amém? Então, este evangelho aqui, que o Senhor Jesus nos deu a pregar, é um evangelho que ensina a morrer por Cristo. Porque a Escritura diz, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. E a Escritura diz, ele morreu por todos, logo todos têm que morrer por ele, ao contrário do que é pregado por aí. Então, nós temos aquele caso lá, que eu já falei, e nós temos uma reportagem muito boa ali, que estamos divulgando, é fantástica aquela reportagem, está causando impacto por onde passa. Eu estou até acreditando que vou preparar mais alguns milhares daquilo lá, porque pelo jeito não vou parar de distribuir aquilo tão cedo. Eu achei que 5.000 bastariam, mas cerca de 3.000 e tantos folhetos já foram espalhados pela cidade. Eu tenho ali quase uns 2.000 e ainda pelo jeito, ainda é pouco diante de tudo que esse sistema faz e oprime. Esses dias mesmo eu bati boca com guarda municipal, tem lá um monte de carro estacionado em cima de uma calçada imensa. Daqui a pouco minha esposa falou, está multando os carros aí. Eu falei, ué, por que tu está multando os carros aqui? Não, porque aqui não pode. Eu falei, cadê as placas? Aí ele levou um susto, né, porque não tinha placa. Não, mas os carros estão em cima da calçada. Eu falei, tudo bem que está em cima da calçada, mas presta atenção, não, uma calçada de 20 metros? Calçada de 20 metros não está impedindo passagem de ninguém, olha só. Aí eu falei assim, você vai multar aqueles carros ali em frente àquela oficina? Ele falou, não vou. Eu falei, mentira, tu não vai. Ele levou um choque. Eu falei, tu não vai multar aqueles carros, porque aquela oficina está ali há anos. Se tivesse multando, eles já não estariam mais parados ali. Ele leva dinheiro da oficina, claro, né, irmão? Não precisava dizer não, né? Então, o que acontece? Nós vivemos num mundo que é assim. Um guarda municipal, ele sai pela rua sem guias de multa, anotando em papéis. Isso é contra a lei, ele não pode fazer isso. Ninguém diz nada. Outro dia pegaram um guarda municipal aqui no centro da cidade, mandaram ver para cima dele, o homem foi hospitalizado no Souza Aguiar.
Fazer o quê? A população só paga, só é explorada. Quando a justiça tem que dar o direito do pobre, não dá. Pobre também se revolta. Pobre também tem sangue nas veias. Pobre também sabe pegar em porrete, perder a cabeça. Não pode fazer justiça com as próprias mãos. Eu também acho que não deve. Mas todo mundo tem seu limite. Ou não tem? Todo ser humano tem seu limite. Então, nós estaremos lá, porque o Instituto Carlos Éboli é um instituto que retém as provas criminais. E eles liberam tudo para o sistema judiciário, para onde for. Mas as provas que deveriam ser liberadas para juntar ao nosso processo, já há meses, desde aquele ocorrido lá no 5º Juizado, eles não querem liberar. Ué, o direito não é igual? É porque lá vai aparecer a cara de um ex-delegado, né, dando tiro sem nenhum motivo. Então eles não querem expor isso, até mesmo porque eles sabem que se exporem aquilo e nós pegarmos, nós vamos fazer uma festa. Ah, se vamos. Vamos fazer. Então nós estamos preparando uma faixa e vamos fazer um plantãozinho, ouvir aí dia, horário, tal, quem puder ir, tem que ser durante a semana, nem todos podem ir. E vamos estar ali em frente ao fórum, tranquilamente, comendo um biscoito, uma batata frita. Se der, a gente leva uma churrasqueira, tal, faz um churrasco, põe a faixa lá e distribui os folhetos. Depois a gente dá uma rodada, desloca um pouco, distribui folhetos ali. Temos quase uns 2.000 folhetos para distribuir. É um bocado de folheto. E nós vamos fazer esse trabalho. Aí eu pergunto, eu vou te perguntar, meu irmão, qual é a outra igreja que faz isso? Eu vou te perguntar, qual é o outro pastor que faz isso? Por isso, irmão, que ninguém me confunda com um pastor. Por isso que ninguém confunda a Geração Jesus Cristo com uma igreja. Nós somos a restauração da igreja. Somos nós que damos a mão para uma igreja caída e arrancamos ela da lama. Sem nós, restauração, sem esse ministério, as igrejas estariam totalmente perdidas. Se Deus não tivesse planejado a semelhança do que fez com João Batista para a nação de Israel, não tivesse planejado esse momento para a igreja teria sido extinta. Mas, como está escrito, os planos de Deus jamais serão frustrados. Irmão, enquanto estávamos aqui, não sei se foi no começo da oração, durante o louvor, acho que foi no começo da oração, Deus nos deu uma revelação poderosa, você percebeu? Que revelação poderosa! Se Israel não tivesse prevaricado, a era da humanidade já teria chegado ao fim. Talvez nem eu nem você não tivéssemos nem nascido, não daria nem tempo. Mas como Israel caiu, Deus mudou os tempos e as estações. Foi necessário levantar outra geração para cumprir o projeto de Deus, e Deus levantou outra geração. E hoje a unção, por isso que nós temos aquela revelação, que a unção, a capa dos profetas está sobre nós, e Deus investiu em nós muito pesado. Irmão, a unção que está sobre nós, sobretudo de conhecimento bíblico, para você entender a Escritura, a unção que está sobre você, para você ouvir e entender, ler e entender as coisas espirituais, essa é a maior unção de todos os tempos. Eu te digo uma coisa, nem o profeta Daniel conseguiu entender o que eu e você entende na Bíblia. Aleluia a Deus! E te digo mais, ele clamou para entender, e não teve condições de entender. Ainda tem mais, quando o anjo se manifesta a Daniel, diz: Daniel, tu és um homem muito amado, mas mesmo assim não entendeu. Quando a profecia sobre o rei de Tiro, que significa Satanás, quando o profeta diz: tu és mais sábio do que Daniel, usa Daniel como referência de sabedoria, mas ele não entendeu o que eu e você entende hoje de Bíblia. Quando o anjo disse: Daniel, sela as palavras deste livro, porque é para o tempo do fim, é para o nosso tempo, século 21, o retorno de Cristo sobre o Monte das Oliveiras. Aleluia.
Hoje nós entendemos muito bem o que Daniel não entendeu. As 70 semanas proféticas, o levante do anticristo, o quase extermínio do povo judeu. Irmão, acredite, a unção do Espírito de todos os profetas está sobre nós. Ninguém aguenta conosco. Quando nós abrimos a boca, meu irmão, eu desafio pastor, teólogo, seja lá quem for, que suporte não a nossa inteligência e sabedoria, mas a revelação do Espírito dos profetas que está sobre nós. Então, meu irmão, não deixe passar a tua geração. Cumpre o teu papel na tua vida, sabe, meu irmão? Cumpre o teu papel. Prioriza, como Jesus ensinou, buscai primeiro são as coisas espirituais. Demais coisas, comer, beber, como está lá escrito, comer, beber, vestir, isso, demais coisas, não te preocupa com isso, porque isso será acrescentado. Viva plenamente, meu irmão, essa graça, essa unção do Espírito. Então, eu te pergunto, se nós não fizermos o que Deus nos manda, acabou-se, meu irmão. Vai morrer essa geração, e ele vai ter que levantar uma outra. Ele vai levantar o tempo, vai levantar ele vai levantar uma nova geração, vai mudar os tempos e as estações, se nós fracassarmos, assim como já mudou uma vez com Israel, vai mudar de novo, mas o projeto de Deus vai se cumprir, nem que ele tenha que mudar as gerações, sei lá quantas vezes tenha que ser mudado, mas um dia todos verão que o plano de Deus se cumpriu, porque nenhum dos seus pensamentos jamais poderá ser frustrado, nenhum dos seus intentos poderá ser obstruído, jamais a coisa feita dirá aquele que o forma, porque me fazes assim. Ele é soberano, ele é tremendo. Irmão, anda com os teus passos na plenitude do Espírito, começa a pagar o teu preço lá no teu quarto. Deus, o que eu preciso largar para te ver face a face? O que eu preciso me desvencilhar, que está pesando na minha caminhada e não me deixa prosseguir? Sabe, meu irmão? Esquece que tu vai comer amanhã. Esquece que os teus filhos têm que ter um bom emprego. Não existe melhor emprego do que trabalhar nos pés do Senhor Jesus. Não existe, meu irmão, não existe. Acredita que não existe. Nesse mundo aí, meu irmão, não existe. Então, a unção está sobre nós. Deus nos manda fazer coisas que nenhum outro pode fazer. Porque mesmo que eles tenham dinheiro, recurso, povo, eles não têm esta unção que nós temos. E é a unção que nos capacita a realizar todas as coisas, não é dinheiro. O que nós fazemos nessa terra não é porque temos dinheiro, é porque temos já unção. Como Paulo diz, não é que sejamos capazes de nós mesmos, como de nós mesmos pudéssemos realizar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus, a unção que despedaça todo jugo. Então, nós vamos ser participantes de mais esta empreitada, e vamos filmar, e vamos jogar em tudo que é canal da internet, manda para os irmãos da África que postam, manda para os irmãos de outros estados que postam, e vamos abarrotando. Eu te aconselho, de vez em quando, vai lá, dá uma olhada, pega, compartilha, distribui, envia por e-mail, faz a obra, não para, não descansa, não se dê por cansado. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite cedo vem, irmão, vem mesmo, e a noite quando vier, vai surpreender muita gente. Irmão, Deus tem falado comigo, Deus tem nos dado um entendimento da obra nesse lugar, cada vez mais, e cada vez mais eu tenho ficado perplexo com as grandes obras que Deus tem operado aqui, o que Ele tem mostrado que tem feito, e com aquilo que Ele ainda fará. Nós ainda estamos, irmão, no ministério com 15 anos, engatinhando. 15 anos de ministério, estamos engatinhando, e já tivemos as maiores conquistas que igrejas aí centenárias jamais chegaram nem perto. As Assembleias de Deus acabaram de completar 100 anos, e aquele povo não pode ser convocado para nada, porque é um povo inútil,
que não têm a filosofia de um por todos e todos por um. Eles não são unidos. Eles vão na igreja para catar uma, abre aspas, bênção, e depois vai para sua casa cuidar da sua vida. Nós, gerações de Jesus Cristo, somos unidos. O que topa para um, topa para todos. Aqui nós somos um corpo, porque se não formos um corpo, não somos igreja, é apenas ilusão. Na verdade, na justiça, somos um e brigamos todos juntos, porque Jesus Cristo é o nosso general e não perde batalha. Então, meu irmão, veja bem, nós vamos fazer isso. Quem puder, estamos já organizando, olhando no calendário, e quem puder, nós vamos fazer esse trabalho, né? Quem puder, nós vamos fazer esse trabalho. Já fizemos outros muitos trabalhos que assustou muita gente. Tivemos em dia de audiência, tivemos a igreja inteira no fórum, e eu me surpreendi com aquilo, todo mundo entrando de camisa, Bíblia sim, Constituição não, os guardas quiseram nos deter, a segurança, não pode entrar com essa camisa. Eu falei, por que não pode entrar com essa camisa? E a liberdade de expressão onde fica? Citei até a Constituição para o homem, como se aquilo me interessasse, só citei porque o sistema morre pela sua própria palavra. E o capitão da PM disse, não, mas não pode entrar com essa camisa, porque o capitão o chefe, como é que chama? O presidente do fórum não quer que entre com essa camisa. Eu falei, meu amigo, o presidente do fórum manda na casa dele, o fórum é público, você vai ver se nós não vamos entrar. Entramos ou não entramos? Vê as filmagens na internet, não ficou nenhumzinho do lado de fora, entramos, e tem mais, se ele diz não vai entrar, não entraria mais ninguém, nós íamos bloquear a porta, não ia entrar mais ninguém, meu irmão, não ia entrar mais ninguém. Nós temos a nossa liberdade, e a nossa liberdade não é garantida pela Constituição, é garantida pelo nosso sangue. Quem tem sangue para derramar sempre será livre. Agora, todos têm que ir para os pés do Senhor Jesus e entender a sua missão. Muita gente tem prosperado, tem pisado nesse lugar e tem prosperado. Tem comprado casa, tem conseguido bons empregos, tem multiplicado as suas finanças. Muita gente tem acontecido isso. Mas, irmão, o objetivo desse lugar não é esse. O objetivo desse lugar não é que você leve bênçãos, é que você deixe a vida no altar de Jesus Cristo. Esse é o objetivo deste lugar. Por isso aquela frase está lá, provocando todo mundo, ensinando a morrer por Cristo. Eu duvido que se levante outra denominação nesta terra que escreva uma frase igual àquela na porta da sua igreja. Duvido. Aquela frase assusta os covardes, só convoca os valentes. Quem lê uma frase daquela, que chega ali, como é que é? Já dá meia volta e vai embora. O espírito dos covardes volta dali da porta mesmo. Só entram os valentes. Qual o objetivo da sua vida? Se não for morrer por Cristo, meu irmão, acredite, você vive inutilmente. Nosso objetivo é morrer por Jesus Cristo. Amém. Mateus 28, 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você pode sentar. Irmãos, Jesus, quando veio ao mundo, disse: não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Outra coisa que ele disse que tem muito peso assim dentro de um determinado contexto é quando ele diz: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Isso dá a entender mesmo de um conflito. Significa que a igreja de Cristo está no mundo para um combate, para uma guerra. E ele disse: o mundo jaz no maligno. E o mundo, nós sabemos que não é o planeta, não são as árvores, não são as rochas, não são os rios,
Não é isso que jaz no maligno. O mundo, ou seja, as ideias do mundo, os conceitos doutrinários do mundo, porque o mundo tem doutrinas. Está aí o comunismo, que é uma doutrina. Está aí a democracia, que é uma doutrina. Porque existe um conjunto de regras e leis, né? Uma das doutrinas que o mundo tem, terrível, se chama imposto de renda. Isso começou nos Estados Unidos e vazou para tudo que foi canto. Imposto de renda, ou seja, se a pessoa trabalha, ela consegue um emprego e ela consegue um dinheiro a mais que a média, ela tem que pagar um imposto extra por aquilo. Isso é uma doutrina de um sistema. Mas Jesus está dizendo, o mundo jaz no maligno. Porque no reino de Deus existem as suas cobranças. Todo reino tem as suas regras. No reino de Deus existe o dízimo. Mas o dízimo é uma coisa única para todo mundo. Não tem cobranças extras, né? A pessoa que ganha uma média ali, vamos dizer, 5 mil reais já paga imposto de renda, né? Eu sou totalmente fora disso, paga. Aí ela vai no mercado, tudo que ela compra, ela paga imposto igual a qualquer um. Mas por ela ter um salário maior de 5 mil reais, ou seja, ela compra, ela tem que pagar um imposto de renda. E depois tem a tal da restituição, que nunca chega aquilo que ela pagou, e é um rolo só, e eu nunca me inteirei muito bem nessa história, porque eu não declaro imposto de renda, não tenho nem por que declarar. Então, irmão, veja, Jesus disse que o mundo jaz no maligno. O que é o mundo? Paulo diz, o Deus deste século. Quando nós falamos em Deus, nós falamos de quê? De regras. Não há Deus sem regras. Quando você era uma pessoa no mundo sem conhecer Deus, e você diz assim, não, Deus está no céu, Deus é tudo. Tinha algum sentido esse Deus? Não, não tinha nenhum sentido. Porque quando se fala de um Deus que está no céu, o espírita também fala desse Deus que está no céu. O católico também fala desse Deus que está no céu. Quando um evangélico fala de um Deus que está no céu, ele não está falando apenas de um Deus que está no céu, mas de um conjunto de regras e informações que lhe permite entender e saber que o seu Deus está no céu. Ele não fala que o Deus dele, nós evangélicos, que o nosso Deus está no céu, porque nós rezamos uma missa para os mortos. Não, os nossos conceitos são diferentes. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, ele veio nos trazer o quê? Palavras, ensinamentos. Foi tudo que Jesus veio nos trazer, se resume em palavras. Nós poderíamos viver sem os milagres de Jesus. Milagre não leva ninguém para o céu, são as palavras. Aquele que me ama vai guardar os meus mandamentos, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Os conceitos que nos levam a Deus são as palavras. Jesus falou assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Ora, a Bíblia diz que Jesus é a vontade, a ação de Deus, ele é o verbo que se fez carne. Verbo é uma palavra em ação, segundo o idioma português. E lá em Apocalipse 19, que Jesus, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então Jesus disse, eu sou o caminho, ele é a palavra. Ele disse que ele é a verdade. Em João 17, ele orando pelos seus discípulos, diz, Pai, santifica-os, que quer dizer separa-os. Pai, separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus Cristo veio a este mundo para nos deixar palavras. Tolo, louco e ignorante é aquele que diz ser um cristão e não tem se alimentado das palavras do Senhor Jesus. É tolo, é ignorante, é estúpido, está à beira do inferno. Porque sem as palavras de Jesus,
ninguém é nada. O que faz diferença na nossa vida, no nosso pensar, no nosso comportamento, no nosso agir, são as informações da palavra de Deus. Fora isso, nós somos igualzinho qualquer um que está lá fora. Então Jesus, quando diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele está mandando anunciar um conjunto de regras, normas, condutas. E isso gerou, eu acredito, no que entendo, a maior guerra de todos os tempos. Uma guerra que já permanecia antes, quando ele deu a palavra aos primeiros homens. A Bíblia diz que a partir do tempo de, como é o nome do filho? Sete, o filho de Noé, a partir do tempo daquele homem, começou-se a invocar o nome do Senhor. Ora, começou-se a invocar o nome do Senhor, e logo a seguir, nós vamos ver em Gênesis capítulo 6, Deus decreta um dilúvio sobre toda a terra, para exterminar a humanidade. Por quê? Porque aquela humanidade não andava de conformidade com as regras, o complexo das regras de Deus. Então veio um juízo. Hoje, quando nós anunciamos qualquer verdade, nós obrigatoriamente e até involuntariamente podemos dizer, vamos nos chocar com alguma mentira. Os espíritas dizem, não, oferece um trabalho, faz caridade, faz boas obras, que Deus vai te abençoar. Aí nós pegamos o evangelho e dizemos, não que sejamos salvos por nós mesmos, porque a salvação não vem de nós, nem vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha o choque. Mas a Bíblia diz que o temor a Deus consiste em aborrecer o mal. E diz Provérbios, a soberba, a arrogância, o falso caminho, eu aborreço. Jesus Cristo veio nos trazer uma tremenda de uma guerra. E essa palavra e esse Deus é tão poderoso que o seu povo nunca recebeu ordens para pegarem armas, porque se recebesse a coisa ficaria feia. Amém, meu irmão? Ficaria feio. Se ficaria. Se ficaria. Porque se tem uma organização sobre a terra que sempre teve dinheiro, esta organização se chama igreja. Nós montaríamos fábricas de armas. Nós tomaríamos o Estado na força, porque mais do que condições para isso nós teríamos. A igreja primitiva tomaria tudo, seria a maior resistência de todos os tempos ao Império Romano, porém foi sem pegar num punhal, sem pegar num canivete, sem pegar numa gilete, porque esse Deus é tão tremendo que ele é que quebra o arco, corta a lança e queima os carros do inimigo no fogo. Ele não precisa da nossa força, ele precisa da nossa obediência. Operando Deus, quem impedirá? Então, nós estamos aí firme e forte, a igreja vai cumprir o seu papel, vai ser arrebatada, porque verdadeiramente Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Então, o ide por todo mundo de Jesus, meu irmão, é uma tremenda de uma guerra. E eu te digo, a igreja não é passiva. A igreja é a verdade, como Paulo escreve, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. A verdade é ativa. Eis o motivo porque muitos cristãos desistiram da caminhada, porque tentaram fazer da igreja um palco de pacificações, onde é impossível. Não é possível falar a verdade sem entrar em choque com a mentira. Alguns sábios, tem alguns pastores teólogos por aí, filhos do diabo, que se acham tão sábios que eles dizem que eles conseguem falar a verdade sem ofender um mentiroso, porque no fundo eles transformam a mentira em verdade, eles não esclarecem. Não é possível. A verdade nua e crua, ela descobre a mentira. Porque a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. As trevas são dissipadas na manifestação da luz.
e as trevas ficam furiosas, porque estão sendo exterminadas. Ninguém gosta de ser exterminado. Ninguém gosta de olhar para o futuro e dizer assim: eu não vou sobreviver. Você acha que um espírita fica satisfeito quando você diz para ele: a tua religião tem dia e hora marcado para ser exterminada? Tem ou não tem? Você acha que um católico fica satisfeito quando você diz assim: meu amigo, muda de religião rápido, vai dobrar os teus joelhos, porque o catolicismo tem dia e hora, tem data específica para ser exterminado sobre a terra? Isso é a verdade? Plena e absoluta? Todo mundo ficou satisfeito com o que você disse. Se você soubesse, meu irmão, o que eu enfrentei no começo desse ministério, nos 5 primeiros anos, você não tem ideia. Você não tem ideia. E te digo mais, no começo, sequer eu pregava o que prego agora. Jesus depois abriu os céus, abriu a minha mente, me deu um entendimento que nenhum outro homem antes de mim o teve. Nenhum outro. Nem Adão entendeu de Deus o que eu entendo. Nem Elias entendeu de Deus o que eu entendo. Nem Eliseu, nem Ezequiel, nem Jeremias, nenhum dos profetas, nem João Batista entendeu de Deus o que eu entendo. Nem Moisés, que subiu ao monte e viu a formosura do Senhor, nem ele compreendeu de Deus o que eu compreendo. Se nos 5 primeiros anos da igreja, essa nação aqui, essa vizinhança me odiava, hoje então, quando eles me escutam, eles se mordem dentro da casa deles. Eles faltam um pouco saltar pela janela e como leões vir invadir isso aqui. Que venham. Leão com leão se entende. Meu irmão, quando Jesus diz, ide por todo mundo, ele está dizendo, se movimenta. A verdade é ativa, não é passiva. E eis, como eu dizia, o motivo de muitos terem fracassado na sua caminhada, porque não souberam ser ativos no reino de Deus. Enquanto Deus não me deu uma missão no começo da minha caminhada, eu estava lá com os joelhos dobrados, dia a dia. Deus me vocaciona para a tua obra. Deus me instrui no caminho da verdade. Deus me ensina a tua palavra. Deus recruta-me para a tua obra, senão eu morrerei. Deus me convoca, senão eu não vou sobreviver. Chegou a um ponto que eu já dizia: Deus, se tu não me deres um ministério, Deus, mata-me, pois eu não suporto viver neste mundo de lama, onde eu não vejo prazer, onde nada agrada os meus olhos. Para cada canto que eu vejo, a minha alma é afligida. A verdade é poderosa. A verdade nos dá a força que nenhum gigante jamais terá, que nenhum exército jamais poderá compartilhar. A verdade, quando penetra em nós, meu irmão, ela nos faz uma nova criatura, ela dá sentido à nossa vida. Mas se você não compartilhar a verdade, ela morre dentro de ti, igual o azeite da viúva de Eliseu. Mulher, pega vasilhas, põe as vasilhas, pede as vasilhas que você puder pedir, coloca lá. E vai repartindo o teu pouquinho da tua vasilha para todas as vasilhas. E ela olhava que ela tirava o azeite, quando ela ia botando na outra, o azeite ia subindo da onde ela tinha tirado. Ela enchia uma vasilha, se assustava, pegava de novo, baixava o nível, quando ela ia botar em outra vasilha, o azeite é a verdade, é a simbologia da agora. Subia de novo e ela... Opa, vamos encher, e começou, e ela tirava da vasilha dela, passava para as outras, e ali brotava mais. Quando ela disse: filho, me traz mais vasilha, e o filho disse: não tem mais vasilha, o azeite parou. Você quer receber sem cessar, meu irmão? Compartilha. Compartilha. Dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada e transbordante. É dando que se recebe, tem que dar. Tem uns pastores palhaços aí, que estão indo lá para o nosso site, pensando que pode, alguns garotos que pensam que são pastores, alguns moleques que pensam que são pregadores,
Eu quero ver eles serem pregadores, vim pregar na comunidade de Santo Cristo aqui. Quero ver se eles suportam um mês aqui dentro desse ministério pregando, encarando as coisas que eu encaro aqui. E eles pensam que são alguma coisa, eles vão lá para o nosso site, né? Nós estamos facilitando, obviamente, as coisas, estão botando em Facebook, etc, etc. Eles vão lá para o nosso site, aprendem umas coisinhas e vai se exibir na igreja deles. Eles escondem aquele conhecimento, eles escondem aquela fonte e pensam que vai poder se exibir nas suas igrejas. Até a hora que a lagoa seca, não seca a fonte, mas seca dentro deles. E eles perecem e morrem. Muitos, meu irmão, têm se desviado da igreja por não entender a missão da igreja. A igreja não é passiva, né? Aquilo que ela fica quieta, inerte, que nem um poste. Não, a igreja é ativa, ela é um organismo vivo. A igreja é chamada de corpo, e é um corpo vivo, porque Jesus disse aos judeus: nosso Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Nós somos um organismo vivo. O Espírito Santo se mexe através de nós. Deus fala pelos nossos lábios. Se eu perguntasse aqui quem já teve a experiência de ver Deus falando pelos seus lábios? Como já? Quantas pessoas já passaram por você e você viu que a fonte jorrou, como está escrito: se alguém crê em mim, segundo as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Mas a igreja, ela é ativa, a verdade é ativa, não é passiva. O que é passivo? Passivo é aquilo que compactua com tudo, meu irmão. Ali fora tem uma parede, eu encosto meu carro do lado dela, a parede fica lá, ela concorda que eu encoste meu carro ali. Se eu colocar uma madeira apoiada na parede, ela deixa. Uma barra de ferro, ela deixa. Se eu acender uma fogueira próximo da parede, a fogueira vai queimar, vai enfeiar, a fumaça vai empretecer, a parede deixa. Ela é passiva, ela concorda com tudo, ela aceita tudo. Se eu vier com o meu carro e bater num poste, o poste é passivo, ele aceita. Se eu vier com uma moto, se eu vier com um avião, ele está ali, ele aceita qualquer coisa. Ele não se mexe, ele não reage. Ele não ofende ninguém, ele não altera nada, ele não se levanta contra nada. Ele é passivo. A verdade não é passiva, a verdade é ativa. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, não para contemplá-las, não para concordar com elas. Escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Isso não é passividade, isso é ativo, isso é uma atividade, é um movimento. Atividade é aquilo que faz você se movimentar, né? No quartel usa muito essa expressão, atividade. Eu uso tanta expressão dos quartéis aqui que qualquer dia alguém vai acreditar que eu servi quartel. Nunca pisei naquilo para servir, nunca usei uma farda. Mas se eu escrever um livro sobre as coisas que eu sei lá de dentro, o mundo vai se escandalizar. E eu já orei a Deus e já coloquei isso diante de Deus. Deus, escrevo ou não? Quando eu escrevo? Que eu sei de dentro dos quartéis, se fizer um livro e soltar por aí, meu irmão, o mundo vai ficar tão escandalizado que eu serei caçado pela farda verde oliva. Mas não pense você que eu tenho medo disso. Quanto maior o meu adversário, é a chance de eu saber o tanto quanto maior é o meu Deus. Então, meu irmão, ide por todo mundo, falar, anunciar. Olha, como que diz lá o Hebreus 1:9? Amaste a justiça, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros? Não. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Tem muita gente, meu irmão, que fracassa por isso, porque é um amante apaixonado da justiça. Mas a Escritura nunca se deteve a dizer que você tem que amar a justiça somente. A Escritura diz que amar a justiça consiste em aborrecer a iniquidade.
Lembra do caso dos judeus na Segunda Guerra, quando os historiadores dizem, os alemães se levantaram contra a Ucrânia, ninguém disse nada, é com a Ucrânia. Daqui a pouco eles se levantaram contra uma outra nação lá, a Polônia, ninguém disse nada, é contra a Polônia. Daqui a pouco os alemães se levantaram contra os judeus e o mundo está contemplando aquilo lá, é contra os judeus. Daqui a pouco Hitler abre as comportas do seu pilotão da sua guerra e diz: vou dominar o mundo. Se o mundo, as Nações Unidas tivessem se levantado por justiça, desde quando eles se levantaram sobre os pobres colonos da Ucrânia, que morreram, esqueci quantos milhões de pessoas, quem lembra? 20 milhões. 20 milhões, alguns dizem 40 milhões, mas pelo menos 20 milhões catalogados de ucranianos morreram e foram enterrados vivos, porque ficavam com fome caindo pelas ruas. O pilotão da Alemanha vinha e enterrava aquelas pessoas vivas, e por onde se passava que tinha terra, a terra se mexia, com crianças enterradas vivas, com idosos enterrados vivos. Pastor, não ficar de pé, se não ficasse de pé, eles enterravam vivos, para que não ficasse fedendo no meio da rua. E o mundo dizia o quê? Não é comigo. Não é comigo. Irmão, Deus vai julgar a humanidade. Não pelo que fez, mas pelo que deixou de fazer. Quando eu vejo a injustiça e fico quieto, eu entro em juízo. Porque Deus me criou imagem e semelhança sua. E um dos atributos de Deus se chama justiça. Por isso que nesse lugar nós temos que ser andar na verdade, andar na justiça, anda na direção do ministério, que a tua briga é a briga de todo mundo. A tua guerra é a guerra de todo mundo. Anda na verdade. Quando se olhar, que se diga da tua vida, a verdade é, e aquilo que topar para você, topa para todo mundo. Mas anda na direção do ministério, porque não podemos lutar guerras que o Senhor nosso Deus não lute. Aí seríamos presa fácil aos dentes dos nossos adversários. Então a Bíblia diz: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Muitos, meu irmão, quiseram falar de justiça, mas quando sabiam que essa justiça ia consistir em desagradar a uns e a outros, eles fecharam a boca. Os judeus são chamados de quê? Prevaricadores. Por quê? Porque enriqueceram. Quando os judeus começaram a enriquecer na sua terra, o que Deus falou a respeito daquela terra? Era uma terra de onde eles iriam cavar o metal, cavar o cobre. Era uma terra que mana leite e mel, era uma terra gloriosa, uma terra de muitas riquezas. Israel é um dos exportadores mundiais, primeiro em flores, numa terra que quase não chove, que é deserto, pedra pura, porque a mão do Senhor os faz prosperar. Abençoou aquela terra é maravilhosa. Agora, o que acontece? Eles foram chamados de prevaricadores, porque enriqueceram. Quando enriqueceram, eles começaram a sair da sua terra e ir negociar em outras nações. Quando eles chegavam em outras nações que deveriam anunciar a verdade, eles se rendiam e não podiam falar a verdade, porque iam desagradar as pessoas das outras nações e não iam fazer comércio com eles, não iam comprar das suas mercadorias, não ia ter negócio. Então eles começaram a compactuar, eles começaram a ter uma conversa somente de negócios e pararam de anunciar a grandeza de Deus e a sua verdade do juízo que viria sobre todo mundo. E o que aconteceu com Israel? Rotulado de prevaricadores. Jesus Cristo disse que eles eram uma figueira estéril, que não adiantou estercar e adubar a terra, porque eles não produziram nada. E Jesus amaldiçoou a figueira, que é símbolo de Israel, e o fim deles está aí, ó. Prestam para quê? Quem quer ouvir o que um judeu tem a anunciar?
Judeu só abre a boca para falar besteira, vai ver na internet. Judeu só abre a boca para falar besteira, quando eles ousam abrir a escritura para falar de alguma coisa, meu irmão, é um bando de asneira. Raríssimos judeus ainda abrem a Bíblia para falar alguma verdade. A grande massa é só besteira, porque eles não têm o Espírito da graça, o Espírito da glória de Deus, não têm a revelação da palavra, vive numa letra morta. O que eles sabem é o que qualquer um pode ver na Escritura, mas aquilo que é oculto, profundo e escondido, aquilo foi revelado a nós, ao povo de Deus que se chama Igreja do Deus Vivo, Voz da Restauração, o povo da última hora. O ID de Jesus, meu irmão, está demonstrando que a sua igreja é ativa. Ele não disse só, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Não, ficar em Jerusalém até ser revestido de poder e depois ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, vou voltar ainda nesse ponto. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Os judeus, amantes da justiça, não aborreciam mais a iniquidade, porque significaria a quebra dos seus negócios, desacordo. Eles não iam mais vender as suas mercadorias, se eles começassem a falar do seu Deus em outras nações. E aí, resultado? Prevaricadores, os que tinham uma missão, mas não a levaram adiante. Diz Provérbios 8,13 que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Muitas pessoas dizem, eu temo a Deus, eu tenho temor a Deus, mas a Bíblia diz que quem teme a Deus, aborrece o mal. Isso significa ser ativo para Deus. Muita gente é passivo, eu temo a Deus e estou aqui parado que nem uma estátua, as minhas expressões não desagradam ninguém. Vê, meu irmão, o que você prega, o que você fala, o que você vive, tem que desagradar alguém, porque você é sal da terra e luz do mundo, você é cidade edificada sobre o monte. Eu estou, meu irmão, nessa manhã você está sendo incentivado a não fazer amigos, porque Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo e fazei discípulos. A ordem da igreja não é para ter amizade. Muitos que têm amizade acabam ficando, me permita a expressão, como diz no mundo, com o rabo preso. Fica cheio de amizades e fica com a sua língua atrofiada. Você não precisa de ninguém, você precisa de Deus. Fale a verdade de Deus e Ele suprirá a tua mesa abundantemente. Fortalecerá os teus celeiros, tu comerás do melhor da terra. Fale a verdade de Deus e tu emprestarás a muita gente, mas de ninguém tu tomarás emprestado. Fale das verdades de Deus e tu verás que o Senhor teu Deus vive e reina e prepara uma mesa perante você na presença dos teus adversários. Mas abre a tua boca, diz a Escritura, eu cá encherei, diz o Senhor. Não te limites, não te detenhas. Você tem que ter coragem e abrir a tua boca. Não tem coragem? Vai para o teu canto e só sai de lá quando receber essa unção. Agora, não transtorne a palavra do teu Deus. Ele diz, ide por todo mundo e fazei discípulos. Não, você não está na terra para fazer amigos. Os teus amigos vão ficar todos sobre a terra para ir para o inferno. Mas os discípulos que você fizer vão herdar as mansões celestiais junto com você. Fale, não te cales. Temos vários exemplos aqui desde o começo do ministério, de irmãos que foram expulsos dos seus trabalhos, porque falavam a verdade nua e crua que aprenderam na Voz da Restauração, alguns que aprenderam pelo rádio. E é assim que tem que ser, meu irmão. E pergunta se está faltando alguma coisa para esses irmãos que receberam a demissão dos seus empregos e foi dito para eles assim, ó, vai pregar lá fora no meio da rua, vê se estão passando fome, vê se estão batendo na porta de alguém, vê se estão pedindo esmola, vê se eles não vivem melhor hoje do que viviam antes. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Amar a justiça significa
aborrecer a iniquidade. E o Filho de Deus se manifestou para quê? Desfazer as obras do diabo. Irmão, Israel teve a sua queda absurda, porque perdeu isso. O cenário de Israel se dividiu absurdamente. Os ímpios começaram a proliferar no cenário de Israel. Salomão, para não desagradar, construiu templos pagãos e estátuas de demônios. Para não desagradar, começou a fazer aliança com os povos. Salomão quis cessar as guerras. Salomão ficou com medo das guerras. Davi já tinha conquistado tudo, subjugado, tributado, entregou um reino de paz nas mãos de Salomão. Isso tem suas simbologias. Mas Salomão, ao invés de se manter firme, se tivesse que surgir guerra, surgisse, não. Salomão começou a casar, fazer aliança com outros povos, casou com outras mulheres de outros povos e construiu até templos pagãos e imagens. Crianças foram sacrificadas em Jerusalém. Construíram um deus chamado, uma estátua chamada Moloque, que é um deus imenso, metade corpo de animal e o resto metade de homem, com um chifre, e no meio da barriga desse homem uma verdadeira bacia, e eles acendiam um fogo embaixo, e aquilo ficava incandescente, e todo mundo com instrumentos em volta, e jogava-se crianças lá dentro, e para não se ouvir os gritos horripilantes das crianças queimando, cozinhando viva, eles começavam a gritar, sapatear em volta e bater os seus instrumentos. Sabe quem fez isso? Salomão! O homem que recebeu a maior sabedoria de todos os tempos, mas se tornou inativo, se tornou passivo. Esse é o perigo da tua vida, meu irmão. Não importa o que você tenha alcançado, o que importa é o próximo passo. Não importa o que você tenha entendido, o que importa é o próximo passo. O que te derruba, meu irmão, não é o que você recebeu, é o próximo passo que você deixa de dar. É isso que te derruba nesse reino. Muitos já disseram, como eu ouvia nos tempos da Batista: eu já tenho minha casinha, eu já tenho meu dinheirinho, meu empreguinho, meu negocinho, o meu nome já está no hall de membros, eu já sou batizado, eu já sou salvo, eu não quero mais nada, eu estou aqui inútil esperando a morte. Esses não sobreviveram, meu irmão. Não sobreviveram. E não viram a glória de Deus, não entraram pelos portais celestiais. Salomão foi esse homem, cheio da sabedoria, cheio do entendimento, cheio do conhecimento, cheio da glória de Deus. O mundo, a rainha de Sabá atravessou lá do ocidente, veio ao oriente para ouvir a sabedoria de Salomão, e ficou perplexa. Que homem sábio! Daqui a mais um tempo na frente, o homem sábio está construindo altares e templos, porque a verdade dentro dele se tornou passiva, ele perdeu a sua atividade, ele parou de falar. Quando você vê o livro de Provérbios, você vê como é que ele condena a iniquidade, ele condena a impiedade, ele fala da tolice da prostituição, da tolice de uma série de coisas, de colocar sua ambição nas riquezas da terra. Ele fala de um monte de paganismo, ele condena um monte dessas coisas. Já quando ele está no final da sua vida, que ele escreve Eclesiastes, vai comparar um livro com outro, você acredita que nem foi o mesmo homem que escreveu? A cegueira se apoderou dele. E sabe como que dizem os historiadores que Salomão morreu? Morreu louco. Salomão morreu louco. O homem mais sábio do mundo morreu louco, porque deixou de falar a verdade nua e crua, começou a fazer amizades e fazer aliança com outros reinos. E essa história vai longe de nós? Não. Nós que conhecemos a história da igreja, sabemos que a primeira igreja, chamada igreja primitiva, a igreja evangélica, foi fundada pelo Senhor Jesus, que teve lá em Jerusalém como líder o apóstolo Pedro. Esta igreja
se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana, nesse templo babilônico que é hoje, no maior antro de prostituição, com padres pedófilos e estupradores, como está mostrando lá na internet, que passou na televisão, a reportagem de Roberto Cabrini, onde filmando padres na sua atividade plena, os maiores horrores. Mas aquela organização teve seu princípio aonde? Em uma igreja evangélica, que enquanto estava no espírito de Estevão, cheio de sabedoria, sem fazer amigos, morrendo e vivendo debaixo da chuva de pedra, vendo os céus abertos, o Filho de Deus à direita do Pai, essa igreja está plena. Mas daqui a pouco essa igreja quis atenuar as perseguições, e nessa atenuação ela fez alianças. Quando ela fez aliança, quem faz aliança entra em concordância. E quem concorda vai amenizar o teor da sua palavra, vai amenizar o teor das suas ações, das suas atitudes. Toda aliança significa uma concordância. Você jamais poderá fazer aliança com ninguém, porque você estará dizendo que concorda com alguma coisa daquela pessoa. Nós não concordamos com nada de ninguém, nós só concordamos com a aliança do sangue de Cristo, do Evangelho do nosso Deus vivo e poderoso. Não concordamos com mais nada, absolutamente mais nada, como concordam hoje as Assembleias de Deus, que concordam com os políticos, que concordam com a Constituição brasileira, que concordam com a teoria dos partidos políticos. Os políticos invadiram as Assembleias de Deus porque tem uma aliança. O dia que você vê, meu irmão, um político aqui, pode acreditar, nesse dia eu estou morto, estou sepultado debaixo de 7 palmos, porque enquanto eu viver, político, meu irmão, você nunca verá aqui. Não há aliança no Evangelho de Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não tem espaço para aliança. A aliança que Ele fez conosco consiste no seu sangue derramado por nós, e quem tem esse sangue não precisa de mais nada. Então, meu irmão, nós não somos um povo passivo, que aceita tudo, que vive qualquer coisa, que tudo está bom. Não, nós temos que saber, principalmente, livrar as pessoas do inferno, porque se você e eu não declararmos certas coisas, como que a pessoa vai conhecer a verdade? Você não está aí porque alguém não teve coragem de te falar a verdade? Você não está aí porque alguém te entregou um trabalho, te entregou um CD, alguém te entregou, sei lá, te deu um link da internet, alguém fez alguma coisa, alguém te falou alguma coisa, e essa verdade o Espírito Santo trabalhou em cima dela e abalou a tua alma e te fez se interessar e crescer? Você tem que fazer o mesmo. Você não pode, de forma alguma, de maneira alguma, ser uma pessoa passiva e as pessoas perdidas passarem diante de você, os que precisam de uma luz, os que precisam de uma palavra, e alguém diz assim: não, mas eu não posso desagradar, né? Sabe como é? Cada um vive a sua vida. Não, se Jesus Cristo olhasse do céu e dissesse: cada um vive a sua vida, se ele não tivesse vindo para fazer a diferença, onde eu estaria e onde você estaria? Se eu estivesse vivo, estaria ainda botando o quê? Comidas na encruzilhada? Velas na pedreira para o Xangô? O Evangelho é uma doutrina, e ele não concorda com nenhuma outra doutrina. Quando nós vemos uma doutrina católica, o que é que nós temos lá? Temos crianças sendo batizadas, temos primeira comunhão, temos missa para os mortos, temos doutrina do purgatório. Tem condição de ter comunhão com isso? Não tem condição, é impossível. Você pode compactuar com isso? Não. Quando nós olhamos para uma doutrina espírita, é uma farofa numa encruzilhada dentro de um jarro de barro. O que mais que tem numa doutrina espírita? Um sangue, um animal sacrificado nas mãos de um Exu, porque aquilo vai fazer sei lá o quê. Tem condição de concordar com isso? Quando nós olhamos para um templo desse chamado Igreja como Universal, vemos pessoas carregando vassoura, carregando flores, vemos pessoas
passando dentro de construções chamadas túmulo de Lázaro, levando sal para dentro da sua casa. Tem condições de concordar com isso? E sabe o que está acontecendo? Olha, presta atenção no que o Espírito de Deus está dizendo. Presta atenção, meu irmão. Muitos desses templos de Satanás, como da Igreja Universal, ainda não se renderam à verdade, porque pessoas aqui dentro não quiseram desagradar. Pois o Espírito Santo está dizendo o seguinte: tu não foste chamado para fazer amigos, nem dentro da tua casa. Rasga o verbo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, o teu galardão será assegurado. Não faça amigos. O sangue de Jesus Cristo tem valor e não nos chamou para fazer amigos. É para fazer discípulos. Ou nós sejamos irmãos ou sejamos inimigos. Mas não compactuaremos com erro, não compactuaremos com mentira. A verdade para nós se chama Evangelho de Jesus Cristo. Não foi ela que te tirou das catacumbas do cemitério? Não foi ela que te tirou dos trabalhos de bruxaria, de feitiçaria, de umbanda, quimbanda? Não foi ela que te tirou da ignorância da missa para os mortos, da missa de um mês, da missa de 30 dias, de 60 dias e de um ano? Não foi essa a verdade que te libertou? Porque agora você não quer usar a mesma verdade para libertar outros? Na tua vizinhança, meu irmão, tem muita gente para você se relacionar. Eles se chamam anjos, arcanjos, querubins e serafins. Presta atenção nessa informação, antes que eles te abandonem e te deixem à mercê dos teus adversários. Os anjos de Deus só são enviados a favor dos guerreiros. Anjo só luta no lado de valente. Por isso o exército de Gideão foi selecionado os valentes e os prudentes, para que o anjo de Deus pudesse andar no meio deles. Deuteronômio 20, disse o Senhor a Israel: quando saíres a peleja contra os teus adversários e vires carros e cavalos, povo em maior número do que tu, deles tu não terás temor, porque o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra da servidão, da escravidão, esse Deus está contigo. Nunca crie na tua mente um estágio de dependência de ninguém. É você quem emprestará a muitos e de ninguém vai tomar emprestado. É você que tem bendita a tua amassadeira, bendito no campo, bendito na cidade, bendito o teu entrar, bendito o teu sair. Você é bendito de Deus, não vai perder a bênção fazendo alianças. Então, meu irmão, atente para a palavra. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Fazei discípulos. Cuidado. Cuidado quando passar pelo tua cabeça. Não, se eu falar isso, eu vou desagradar. E se não falar, vai deixar de dar àquela pessoa a oportunidade de conhecer a verdade. Eu estava esperando esse momento, irmão. Agora foi liberado. Foi liberada uma unção para você decidir de vez e não fazer amigos. Foi liberada agora essa unção. Eu estava aqui acreditando que ela fosse chegar e agora eu já sinto ela, meu irmão, penetrando no teu ser, meu irmão, para que você entenda que não pode conter a verdade, se transformar num passivo e deixar que as pessoas vão para o inferno. Elas precisam da tua palavra de verdade. Se você não lhes der a verdade, o que será delas? Mas como Deus é bom e misericordioso, meu irmão, você vai lembrar disso e a unção vai recair sobre você na hora. Irmão, perca amigos, perca a tua família, perca a esposa, perca filhos, perca pai, perca mãe, perca todo mundo, mas não perca o projeto de Deus na tua vida. Vamos chorar pelos nossos filhos que não se rendem à verdade que Deus nos deu. Vamos chorar pelos nossos parentes que não se rendem à verdade que Deus nos deu. Vamos chorar por pai, por mãe, por filho, por neto. Vamos chorar por todos eles, mas não vamos abrir mão da verdade.
chorar, um dia haverá o consolo e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas se eu perder o projeto de Deus na minha vida, nem toda a eternidade me bastará para derramar lágrimas. Horrenda coisa é saber que um dia Deus me colocou no centro da sua vontade e eu, para agradar um ser humano, um mero mortal, escapei do centro dessa vontade. Preste atenção em mais essa palavra. De novo, quem põe o pão na tua mesa se chama Deus. Ah, mas eu preciso. Você não precisa de nada. Vai para o deserto, senta e come do maná. Não precisa de nada. Mas eu dependo. Você só depende de homens quando deixa de depender de Deus. Porque quem depende de Deus é suprido em todas as suas circunstâncias. Ou ele é homem que mente, filho de homem que se arrepende. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmão, a aliança e a falta da verdade ativa destrói. Por isso a igreja primitiva, que tinha toda aquela glória, toda aquela unção, todo aquele poder, mortos ressuscitando, cidades incendiando seus livros de feitiçaria e bruxaria, aquela cidade, aquela igreja primitiva que tinha toda aquela glória, quando fez aliança, perdeu a sua atividade, caiu na passividade, ela se transformou no que hoje conhecemos como Babilônia, a mãe das meretrizes e das prostituições, que está lá em Apocalipse 15, a igreja católica apostólica romana. Irmão, passividade e alianças destroem. Que nessa manhã o Deus do Espírito dos profetas, o Deus vivo e poderoso, faça recair sobre você, meu irmão, uma unção tal, que você não consiga, se é que você assim quer, conter os teus próprios lábios, que a palavra flua de dentro do teu ventre, alma e espírito, e salte na tua boca, meu irmão. Que essa palavra você não consiga cerrá-la com os seus próprios lábios, que ela abra a tua boca na força do Espírito de Deus Todo-Poderoso. Porque se você faltar com a verdade, você condena uma alma ao inferno. Se você ocultar a verdade, você condena uma alma ao inferno. E depois de quem será cobrado? Pois a Escritura diz que Deus cobrará de cada um pelos seus atos, pelas suas ações, pelas suas atitudes. Nós fomos chamados para ser ativos neste reino. Não podemos jamais ser como Israel, que foi sepultado e Deus soprou do seu espírito em uma nova geração. E desta nova geração, Deus fez o que fez, e o que Ele fez? Fez eu e fez você. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.